Olá, ouvintes. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui nos estúdios do Tabernáculo A Voz de Deus para mais uma programação, para mais um estudo, na qual nós queremos apresentar, dando a continuidade do assunto que nós tomamos na última mensagem, no último estudo sobre contradição. O estudo foi maravilhoso, mas como o assunto é intenso, é grande, nós então decidimos, oramos e muitas pessoas gostaram do tema, muitas pessoas pediram que nós dessemos continuidade à matéria, ao assunto que nós estamos expondo aqui na Rádio Fundamental. Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe seu lar, sua família, seu trabalho, seus filhos. Mais uma vez nós estamos aqui para apresentar o programa A Voz de Deus. Este quem vos fala é o pastor Vanderlei Costa, do Tabernáculo A Voz de Deus, que fica na rua Milton Campos 339, no bairro Brasília, em Sarzedo. Os nossos dias de culto são todas as terças e quintas às 19h30 e aos domingos às 18h. Você também pode nos assistir através da internet. Você pode entrar no site www.ofundamentoDaFé.com.br. Também nós temos nossas transmissões ao vivo, que são nas quintas às 19h30 e aos domingos às 18h30. Também você pode ver nossos estudos pelo YouTube, no nosso canal TV Fundamental. Lá nós temos vários vídeos, vários assuntos, várias matérias pelas quais pode te ajudar. Que Deus possa abençoar a todos vocês, a todos os irmãos que estão nos ouvindo nesta grande Belo Horizonte, aos que estão de longe ouvindo-nos pela internet. Que Deus abençoe a todos vocês, aqueles que nos acompanham no Chile, na Bolívia, na África e outros irmãos que estão sempre conosco e que estamos sempre também conectados através do Face, conversando e assim por diante. Então, novamente, eu estou com a Bíblia, a Epístola de Judas, penúltimo livro da Bíblia, antes do livro de Apocalipse. No mesmo verso que nós tomaremos para falar sobre contradição, segunda parte. Eu estou com a Epístola de Judas, no versículo 10, porque só tem apenas um capítulo. Diz o seguinte: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ou seja, eles só conhecem as coisas naturais. São crentes naturais. São crentes da letra, não do espírito, mas da letra que mata, da letra que corrompe. 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, caminho duro, caminho difícil, caminho de um assassino, e foram levados pelo engano de prêmio de Balaão, pregador assalariado, gosta de dinheiro, muito dinheiro, e pereceram na contradição de Coré. Contraditório, contradizente,
sua inspiração, sua indagação estava contra a vontade perfeita de Deus, não valorizada diante de uma mensagem que Deus tinha na mão, um mensageiro chamado Moisés. Diante dessa escritura, nós vamos falar nesta programação a segunda parte sobre contradição. Na última mensagem, no último estudo, nós falamos e demos as composições do que significa a palavra contradição. Eu não quero repeti-las, mas creio eu que esta mensagem irá retornar, passar novamente na rádio, ou você pode entrar no site e você pode escolher o assunto, o tema que você desejar. E, no entanto, nós falamos sobre esta matéria importante, porque nós entendemos que Deus é Espírito e Deus é a palavra. E Deus, ele não divide seu reino. Nem Satanás divide seu reino. Jesus mesmo disse isso. Quanto ao esforço dele curar as pessoas. Satanás, ele não cura. Jesus mesmo disse isso. Se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido. Então, a palavra de Deus, ela é inspirada. A palavra de Deus, ela é única. A palavra de Deus, a sua fonte é o próprio Deus. Os homens não tiveram nada. Os homens foram apenas canais submetidos em coesão com Deus, em linha, em submissão, em obediência, para que através dos mesmos Deus pudesse falar através dos seus lábios, com assim diz o Senhor, e através da inspiração trouxesse por meio da caneta, por meio da tinta, as leituras que vinha direto da mente infinita do Deus infinito, o Deus poderoso. E nós temos este magnífico livro, esta impressão maravilhosa, inspiradora, que inspirou várias coisas no mundo, reis, monarquias, constituições, e que nos inspiram até hoje, porque ela é a palavra viva e ela é eficaz. E ela é inspirada, proveitosa para aqueles que estão em um estado de espírito, sem ser contradizente, sem ser contraditório, sem ser duvidoso, mas aceitando a vontade e o plano de Deus escrito nesta palavra e aceito do jeito que ela é. Então, diante disso, nós vemos aqui Judas, no seu livro, expondo 3 personagens. Personagens que estão aqui na sua epístola, nos quais Judas descreve a natureza desses homens, o espírito que estavam neles e o que levaram eles a agirem, a se comportarem da maneira que se comportou.
E nós observamos que Judas aqui está expondo esses personagens, dando-nos a alusão de que a obra de Deus, ela pode ser, não que ela seja prejudicada, não que ela seja interrompida, mas que ela possa ser atrapalhada, que possam ter tropeços. Como dentro do ministério de Paulo havia alguns que inquietavam outros com outro evangelho, como por exemplo, ele diz isso na carta aos Gálatas, no capítulo 1, ele diz: mas entre vós há alguns que vos inquietam, trazendo outro evangelho, que não existe outro. E Paulo ainda atesta dizendo que mesmo que um deles mesmo, ou um anjo vindo do céu, anunciando outra mensagem, outra informação, outra linha de pensamento, né? Outra apresentação de salvação, de cura, de libertação, que não seja aquela implantada, colocada, posta mediante aos apóstolos, de acordo com a revelação que Paulo obteve de Deus, na qual não foi consultado a carne nem o sangue, mas que ele recebeu pela revelação de Deus, que se não fosse assim, deveria ser considerado como anátema, como uma coisa maldita, espúria. Então nós vemos aqui Judas expondo esses três personagens que estão escritos, né, para exemplos, né? Porque se essas pessoas aqui, elas 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 entraram no Novo Testamento, seus nomes foram citadas no Novo Testamento, né, como de Caim, como de Balaão, como de Coré, como de Jezabel, como, enfim, e de outros, né? Então, nós observamos que Judas aqui está falando em termos representativos, que ele está levando uma condição a entender que esses personagens, nos dias de hoje, existem pessoas que estão representadas nestes, são representadas nele, né? Tem pessoas representadas em Caim, tem pessoas representadas em Balaão, tem pessoas representadas em Coré. Então, esses personagens aparecem no Novo Testamento e são citados no Novo Testamento porque eles levam a sua natureza a outras pessoas além do seu tempo, mas que vivem e que exercem a mesma natureza dos tais que uma vez exerceram. Então, nos dias de Judas, por exemplo, Judas está falando de personagens que estavam agindo como Caim, agindo como Balaão e agindo como Coré. Nem Coré, nem Balaão e nem Caim estavam aqui nos dias de Judas, mas Judas aqui na epístola pega esses três personagens para poder dar a essas pessoas no seu dia uma representação de sua atuação, de sua natureza, de seus comportamentos. Então nós estamos vivendo nesta última era, uma era contradizente, uma era contraditória, e então evidentemente que o mesmo quadro se repete, uma repetição da história. Ai deles porque entraram pelo caminho de Caim. Todos nós sabemos o que aconteceu com Caim. Para começar, Caim não era um filho de Deus. Caim não era filho de Adão, né?
Caim foi liberado por Deus para ter vida, porque toda vida vem de Deus. Caim foi liberado para ter vida, porque não importa se a vida é boa ou má, Deus é que dá. Mas Caim, em termos de semente, em termos de predestinação, em termos de eleição, ele não vem de Deus, não é estabelecido por Deus. E nós sabemos que Caim era irmão de Abel por parte de mãe, não por parte de pai. O pai de Caim tinha sido deformado, tinha sido amaldiçoado na carne, né? Que é a serpente. A serpente, Deus arrancou-lhe os ossos, tirou-lhe os ossos, e esse elo, então, até então, tem estado perdido para as pessoas, para quem não tem revelação, para a ciência. Esse elo tem estado perdido. Mas para nós que conhecemos a mensagem, conhecemos a palavra do dia, sabemos exatamente a condição desse elo, de como a semente da serpente predomina e de aonde eles atuam e como atua. E, no entanto, num dia em que eles resolveram, ele e Abel resolveram prestar culto a Deus, oferecer um sacrifício, adorar a Deus, eles foram até o portal do Jardim do Éden, no portal leste, no portal oriental, e então eles foram apresentar sua oferta, né? Porque eles através da sua oferta, eles quis satisfazer a vontade de Deus através da sua oferta. Através da sua oferta, eles quiseram satisfazer a vontade de Deus, né? E eles queriam agradar a Deus através da sua oferta. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eles queriam agradar a Deus com sua oferta. Em outras palavras, eles queriam agradar a Deus, conhecer qual era a perfeita vontade de Deus através da sua oferta. E quando eles chegaram um dia para adorar a Deus, cada um apresentou sua oferta, cada um apresentou o seu sacrifício. Abel apresentou o sacrifício, que foi um cordeiro, né? Imolou um cordeiro, né? Sacrificou um cordeiro no altar. Caim faz o mesmo altar e então coloca ali um cesto, sei lá, de frutos, de maçã, de pera, de melão, e fez um altar bonito de frutas, de legumes, porque esta era a ideia dele, era a ideia na mente, o entendimento que passava no espírito de Caim é que Deus não se agradara que Eva ou Adão comesse de uma fruta silvestre lá dentro do Éden, e por causa deles terem comido essa fruta, uma maçã ou um mamão, foi a causa deles terem saído. Mas Abel, na sua mente, no seu espírito, teve o entendimento, a revelação de que não foi fruta alguma, não foi uma maçã, não foi um melão, um mamão. Ele entendeu que o que fez os seus pais, o que fez a morte entrar no Éden foi uma vida que era para matar, não para viver. Ele viu que houve um cruzamento ali, um sangue, uma vida que era para matar, uma vida que era para morrer, não uma vida para viver. Então ali houve um sangue, e para poder ir contra esse sangue, só outro sangue para poder redimir. Então, Abel, por revelação, ofereceu sangue, ofereceu o sacrifício. Ele sabia do sacrifício e sabia que era também o sangue. Se Abel tivesse a metade da revelação, não adiantaria.
Se Abel colocasse o cordeiro no altar e deixasse ele ali amarradinho, não adiantaria nada. Mesmo que ele trouxesse um cordeiro e deixasse ali em cima da pedra, não adiantaria nada. Além dele saber que era um cordeiro, ele teve a revelação acrescentada de que tinha que matá-lo. Tinha que matá-lo, sacrificá-lo e deixar o sangue jorrando. E ele cobrir todo de sangue, se sujar todinho de sangue, representando uma cobertura que ele estaria debaixo do sangue. E então, quando Deus viu isto, Deus viu que aquilo harmonizou com o plano salvífico de Deus. Harmonizou com o plano, harmonizou com a palavra. Mas a revelação de Caim foi contraditória, entrou em contradição. Entrou em contradição. Se você olhasse os frutos que Caim levou, não tinha bicho, não era apodrecido, era selecionado e escolhido. Estava limpinho, higienizado, organizado o altar de Caim. Mas não importava a organização, não importava o quão bonito a religião de Caim apresentava. Não harmonizava com o plano, aquilo não harmonizava. E então Deus rejeitou sua oferta, porque aquilo estava contradizendo a informação que Abel teve. E por ele não ser aceito, Caim então ficou nervoso, ficou cheio de maldade. E aproveitando um dos dias em que eles estavam no campo, longe dos pais, evidentemente, Caim então, enfurecido ainda por Deus não ter recebido sua fé, seu entendimento, Caim então o matou. Então é dessa maneira. As pessoas fazem isto. Se você não aceita a fé que aquela pessoa tem, eles te matam. Matam sua influência, crucificam você, mata a sua influência, mata a sua influência perante o povo, te crucificam e vai embora. E é assim, eles ficam nervosos, porque sabem que estão errados. Deus ainda deu a chance para Caim para consertar a sua fé, consertar a sua revelação. Deus disse, faz igual ao teu irmão que eu te recebo. Não haverá aceitação para você? Se você fazer igual ao seu irmão, haverá aceitação para você, Caim. Mas ele não aceitou, ele não quis. Ele não quis. Essas pessoas aí que estão pregando doutrinas erradas, fazendo o povo crer em mentiras, em ismos, Deus ainda está dando a chance para você se acertar. Deus está dando a chance de você, ministro, de você, pastor, se consertar com a sua igreja. Não importa se isso vai doer, vai cortar na carne. Não importa nem se vai dividir a igreja. Não importa nem se alguns vão ficar com você. Mas que esteja certo no seu coração, na sua alma. E que não apareça como mentiroso no dia do julgamento. Então, nós vemos que muitos entram pelo caminho de Caim, que é matar, né? Matar. Outros são levados pelo engano e prêmio de Balaão, né? Balaão era o profeta mercenário, ele era o profeta assalariado. Ele, por causa de algumas moedinhas, por causa de algum dinheiro, ou de alguma popularidade, alguma fama, ele deixou ser vendido. Dinheiro tomou ele, né? Balaão, ele tinha a primeira mensagem de Deus. Balaão tinha a primeira palavra. Deus disse, olha, Balaão, não vá com esses homens, não desça com eles. Mas Balaão, ele estava de olho no dinheiro. Ele estava de olho na riqueza da terra, enquanto que tinha Deus, o dono da riqueza.
Ele estava olhando a riqueza daqui na terra, natural, enquanto que Deus era o dono do ouro e da prata. Mas ele não se aguentou, ele não teve condições de aguentar a proposta, né? Ele não teve, ele foi avaliado em peso, em ouro, em moeda, e então deixou ser vendido por aquilo. Tem muitos ministros aí que eles não têm outro meio, não têm ministério, não são chamados para o ofício e pensa que por pregar é que é o meio mais fácil de ganhar a vida. Não, pelo amor de Deus, para com isso. Você está matando a si mesmo, pregador. Você está matando a si mesmo. Abra uma portinha ali, abra algum grupo ali e tal, aquela coisa toda. Ministros, que vergonha, correndo atrás de ministério para que alguém possa colocar a mão nele para consagrá-lo como pastor. Isso está cheio. Atrás de ministério, vai num canto, não dá certo, fica num tanto, não dá certo, aquele ali não dá certo, até que encontra alguém que coloca a mão na cabeça dele e o coloca no ministério para exercer o ministério. Que vergonha que nós chegamos, a que ponto nós estamos chegando? Pessoas sem condições nenhuma de ministrar, de serem pastores, divorciados, casados 2, 3 vezes. Então, Balaão, ele foi levado pelo engano do prêmio, né? Do prêmio. E se ele conseguisse fazer com que o povo de Deus caísse em tentação, né, ele levaria um prêmio, né, que Balaque propôs para ele, né, que aumentaria o seu salário, aumentaria a sua arrecadação. E é assim, hoje o que está acontecendo é isso, as pessoas não estão olhando para a palavra, não estão olhando para a mensagem, não estão olhando para essas coisas, estão olhando pelo que as pessoas podem fornecer para eles, dinheiro, status, conquistas, nome e assim por diante. Todo mundo quer ser líder. Todo mundo quer ser líder. Líder numa região, líder numa área, líder num companheirismo, líder nisso, líder naquilo. As pessoas querem ser vistas, aplaudidas e assim por diante. E não sabem em que caminho trilhar e não sabem o que querem. Não sabem nem o que isso significa. Então nós observamos que Balaão, ele era o profeta mercenário. E agora nós vemos aqui que Judas fala da condição de Coré, que pereceram na contradição de Coré. Coré elaborou um plano, Coré tinha um pensamento, Coré, ele, no melhor do seu entendimento, ele pensou que podia substituir, ele pensou que poderia substituir o que Deus estava fazendo através de Moisés. Ele pensou que Deus poderia mudar o trabalho no sentido de exercer função. E Moisés estava ali posto por Deus para direcionar, seja com dificuldade ou não, se ele falava bem ou não, se ele tinha dificuldade de dicção ou não. Ele estava ali, era comissionado, ele tinha comissão de Deus e e tinha vindicação de Deus para aquilo. E Coré achou-se num sentido de querer valorizar a sua pessoa, de querer valorizar a si mesmo. Tem gente que é assim, fica no ministério, fica na igreja, eu estou sendo desvalorizado aqui. Eu tenho um dom de pregar, eu tenho um dom de ministrar, eu tenho um dom de diaconar, eu tenho um dom de cântico, eu tenho um dom disso, eu estou sendo desvalorizado aqui. Estou sendo desvalorizado, não me aproveitam, não deixam
Não, 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 não. Coré pensou da mesma forma. Coré pensou da mesma forma. Ele era um líder, ele era uma pessoa ali, ele tinha uma congregação, diz a Bíblia, lê lá para você ver, com sua congregação. Observe bem, Coré, ele pensou assim, ele pensou, só Deus fala com Moisés? Só Deus é que pode falar com ele? Deus também pode falar com nós. Só Deus fala com Moisés? Só Moisés que é espiritual? A palavra só vem para Moisés? Não, a palavra vem para nós também, vem para mim também. Ora, irmãos, Coré, então, com sua influência, com seu pensamento, ele entrou em contradição. Ele entrou em contradição, porque, na verdade, Deus só falava com Moisés mesmo. Ele disse lá, ele reuniu: há alguém entre vós, eu posso falar com sonho, com visão, de noite, mas a Moisés, o único Moisés, eu falo cara a cara. Então Coré, ele entrou em contradição, porque Deus só falava com Moisés mesmo. Deus só falava com Moisés mesmo. Ora, meus amigos ministros, contraditórios, contradizentes, só tem uma boca, só tem uma voz, só tem uma revelação, só tem uma luz, só tem uma mensagem, não tem novas luzes, não tem novas ideias, não tem novas revelações, não. Vocês estão entrando na contradição de Coré. Coré entrou em contradição. Ora, eles queriam imitar o profeta Moisés. Tem gente aí querendo imitar o irmão Brana. Querendo imitar. Ninguém pode produzir. Só vai ter só 2 homens que vai produzir o que o William Brana produziu aqui. Só Moisés e Elias, depois que a noiva for raptada. Ninguém irá reproduzir ou produzir o que o ministério, que o irmão Brana produziu. Ninguém vai produzir de novo. A noiva, na verdade, tem um ministério de posicionamento, de posicionar, tomar a mensagem do profeta sem interpretação alguma, sem pensamento algum, apenas posicionar a igreja naquilo que já foi entregue, naquilo que já foi colocado, naquilo que já foi dado. Ora, meus irmãos, Coré se precipitou com sua igreja, com sua congregação. E quando aquilo foi confrontado no arraial, quando Deus desceu ali e Moisés ainda deu mais uma oportunidade, assim como Deus deu para Caim. Faz igual teu irmão que vai ter a tentação para você. Deus ainda deu uma oportunidade para Coré, quando Moisés disse: todos aqueles que estão do lado de Deus, passe para o lado de cá. Deus ainda deu uma oportunidade, irmão. Mas ele não quis. Ele queria continuar com a sua contradizente opinião, com sua contradizente informação, conduta, alegação, com sua contradizente afirmação, alegação de que ele estava certo na sua doutrina, no seu comportamento, e caiu em contradição e pereceram. Então, observe que não existe contradição na Bíblia, não existe contradição na mensagem. Vamos tomar, por exemplo, aqui, meus amados e preciosos ouvintes, vamos tomar aqui a mensagem A Era de Laodiceia. Vocês que têm ela em casa, se vocês desejarem, leiam comigo o parágrafo 68. Veja bem, para vocês verem como que alguns seguidores
da dualidade entram em contradição. Olha o parágrafo 68. O princípio da criação de Deus. Isto é o que o Senhor Jesus diz que ele é. Porém, estas palavras não significam exatamente como elas soam para nós. Vejam bem. Então aí os seguidores da dualidade diz aqui que Jesus, evidentemente, que quando Jesus esteve aqui num corpo de carne, evidente que aquele corpo teve um princípio. Todo nascimento tem um princípio. E aquele corpo teve um princípio. E aquele corpo foi gerado. E aquele corpo nasceu, cresceu. E então a morte pôs um fim naquele corpo quando aquele corpo morreu. Vejam bem. Então observe bem que o profeta diz, porém essas palavras não significam exatamente como elas soam para nós, como se Jesus fosse criado, ou seja, a primeira criação de Deus. Eu estou lendo o parágrafo 68, a Era de Laodiceia. Aí o irmão Brana continua, não soam exatamente como está aqui estas palavras. Não significam exatamente como elas soam para nós. Está vendo? Como que uma palavra pode soar e você entender outra coisa? Aí o profeta continua, tomando-as assim como soam, tem feito com que algumas pessoas, dualistas, na realidade, multidões de pessoas tenham a ideia que Jesus foi a primeira criação de Deus, fazendo-o menor que a deidade. E dizem que logo esta primeira criação criou todo o resto do universo e tudo que isto contém. Mas isto não é certo. Eu estou lendo o parágrafo 68, Laodiceia. Vocês sabem que isto não combina com o resto da Bíblia. As palavras são, ele é o originador, ele é o autor da criação de Deus. Sabemos já por certo que Jesus é Deus, Deus mesmo. Amém. Vê você? Vê você como que os dualistas entram em contradição com a sua doutrina? Então, meus amados e preciosos ouvintes, vamos observar aqui que o irmão Brana, ele pregou a mensagem titulada A Semente da Serpente. A Semente da Serpente, no parágrafo 228. Ele diz assim, agora, todos sabem que o velho sacerdócio foi exterminado. E o Urim e Tumim foi com isto. O que era o Urim e o Tumim? O Urim e Tumim foi primeiro colocado no peitoral de Arão. Arão, ele era o sacerdote sobre a igreja e aquelas pedras, as 12 pedras no peitoral de Arão, cada uma com suas cores, simbolizava as 12 tribos de Israel. E, no entanto, quando não havia profecia, quando não havia profeta, quando não havia um profeta com assim diz o Senhor para ser consultado, então, se alguém tinha um sonho, se alguém tinha uma visão, ou se alguém queria consultar a Deus a determinadas coisas, eles consultavam o Urim e Tumim. E quando consultavam o Urim e Tumim sobre determinada questão, determinada situação, para saber se era a vontade perfeita de Deus, eles expunham aquilo diante do peitoral.
E depois de exposto, se aquelas pedras brilhassem, Deus estava respondendo que era a sua vontade, estava certo, era correto. Mas se as pedras não brilhassem, aquilo estava errado. Deus não estava naquilo. E então, nesse novo sacerdócio, ele continua, parágrafo 228, semente da serpente. Nesse novo sacerdócio que tem chegado, o que temos como Urim e Tumim hoje? Sim, Senhor, a palavra de Deus. Sim, Senhor, é isto. Se alguém tiver qualquer tipo de revelação, falar qualquer coisa ou qualquer doutrina que não está de acordo e nem citada na Bíblia através de toda a Escritura, ele está errado. Vê você? Não importa o que você é, não importa o que você tem conseguido, não importa qual é a sua influência, não importa o que as pessoas acham de ti, ou onde elas te colocam, ou fazem de ti uma pessoa grande ou importante, não importa. Se sua revelação, se sua pregação, se seu ensino não combina com o restante da Bíblia e com a mensagem do profeta, é falso. É falso. Não importa se tem gente aceitando, se tem gente entrando, se tem gente... Vejam bem. O Espírito está aí para ser alimentado. Tem que ter alguém para dar água. Tem que ter alguém para dar água. E a predestinação é exatamente para isso. Não importa. Não importa. Não importa se os pregadores são polidos, não importa se eles sabem, se são eloquentes, se sabe extrair bem uma mensagem, se sabe explanar bem uma pregação, não importa, não importa, não importa. Se a luz que há em ti for trevas, grandes trevas serão, meu amigo, não importa. Não importa. Se a luz que você pensa que tem for treva, treva será. Agora, tem uma coisa que eu vou dizer para você. Até aquilo que você pensa que tem vai ser lhe tirado. Até aquilo que você pensa que tem vai ser lhe tirado. Até o que não tem. Vejam bem, a verdadeira revelação, a verdadeira igreja, o castiçal, brilha o tempo todo suas luzes. As suas luzes estão brilhando o tempo todo. Mas para aqueles que pensam que têm luz, aqueles que não querem ouvir o assim diz o Senhor e ficar com o que o mensageiro disse e não colocar sua própria interpretação, será tirado de ti o teu castiçal. E quando tira o castiçal que está com as lâmpadas acesas, você fica no escuro, as lâmpadas saem, você fica no escuro, você fica nas trevas, trevas de ensino, mortos, 2 vezes mortos. 2 vezes mortos. Então, meus amados e preciosos ouvintes, esta é a palavra do Senhor. Nós entendemos que esta era é a era das contradições. Mas existe um centro, o centro da revelação, onde o próprio Jesus é o centro de tudo, né? E você deve se aproximar dele com reverência, com revelação. Mas muitos estão se apoderando disso sem temor, dizendo o que não convém, ensinando o que não é certo, interpretando mal
junções da palavra, interpretando mal, colocando mal a palavra. O profeta irmão Branham disse, isso é produto dos pensamentos dos homens. A serpente, para enganar Eva, teve que mexer na sua mente. Mexeu na mente de Eva primeiro. Para que a serpente deitasse com Eva, teve que primeiro mexer na sua mente. Um pregador batista, um ministro batista, Parágrafo 50, o desvelar de Deus, chegou para o irmão Branham e disse, irmão Branham, como você pode ensinar e dizer que Jesus e Deus é a mesma pessoa? O profeta disse, é simplesmente você deixar o seu pensamento livre e juntar as coisas quanto a isso. Harmonizar. Não fazer dos ofícios pessoas. Não fazer do pai uma pessoa, o filho outra pessoa, o filho outro ser. Não existe essa. O filho se fez carne. Deus se fez carne. Então, meus amados e preciosos ouvintes, que Deus possa abençoá-lo e que esta pequena porção da palavra tenha te ajudado, tenha te proporcionado uma visão em que você possa estudar com carinho a forma em que você está vendo e crendo nessas coisas. Que Deus abençoe você. Se nós estamos ali em Sarzedo, na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, e se você deseja o nosso auxílio, deseja conversar mais sobre o assunto, é só nos fazer uma visita que estaremos ali nas terças e quintas às 9h30 e domingo às 18 horas em Sarzedo. Que Deus possa abençoar todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.